Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Espero que sim. Este é o início do curso A Matemática por Trás da Covid-19 e, portanto, penso que deveríamos discutir algumas coisas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu me chamo Fábio Silva de Souza e atualmente sou professor do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Mucuri, no município de Teófilo Otoni, no interior do estado de Minas Gerais. Eu sou licenciado em matemática pela Unesp de Presidente Prudente, tenho mestrado em matemática pela USP de São Carlos e, recentemente, acabei meu doutorado em modelagem computacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A epidemiologia é uma das minhas áreas de interesse e, nesse sentido, eu estudo a propagação de doenças infecto-contagiosas há mais de uma década. Portanto, o objetivo desse curso é que nós possamos compreender um pouco mais a respeito da propagação da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Sendo assim, os tópicos que serão abordados no decorrer de nossos estudos são os seguintes. Inicialmente, abordaremos os conceitos básicos de epidemiologia. Sendo assim, conceituaremos a epidemiologia enquanto ciência e verificaremos quando ela é empregada. Analisaremos a epidemiologia descritiva, ou seja, o uso da epidemiologia para descrever a frequência de uma doença, considerando variáveis como sexo, idade, raça, renda, escolaridade, dentre outros fatores. Depois, verificaremos quais variáveis relativas às pessoas, aos lugares e temporais são importantes para que compreendamos a propagação de uma doença infecto-contagiosa, o que nos leva em seguida a compreender a epidemiologia das doenças infecciosas. E, por fim, verificaremos como a epidemiologia se constituiu enquanto ciência ao analisar a sua história. Num segundo momento, analisaremos as grandes pandemias da humanidade. Bom, inicialmente, verificaremos a primeira grande pandemia, que foi a praga de Justiniano, que durou aproximadamente 200 anos. Em seguida, analisaremos a pandemia de peste bubônica, mais conhecida como peste negra, ocorrida na Idade Média. Ainda verificaremos as pandemias de varíola e de cólera ocorridas ao longo da história. Enfim, analisaremos a gripe espanhola, que é a pandemia que tem sido mais citada em comparação com a Covid-19. E, finalmente, estudaremos a gripe suína, pandemia recente ocorrida em 2011. Uma vez compreendidas essas pandemias em particular, nós verificaremos que elas têm alguns aspectos em comum, que são cíclicos, que em toda pandemia pode ser observado e não é diferente com a Covid-19. Então, nós traçaremos um paralelo entre essas pandemias e aquilo que nós estamos observando atualmente. Num terceiro momento, passaremos a analisar alguns aspectos matemáticos, especificamente da Covid-19. Então, nesse sentido, iniciaremos nosso estudo compreendendo as características da Covid-19 e como esta doença tem se espalhado pelo planeta. Em seguida, analisaremos alguns modelos homogêneos de projeção. São desses modelos que surgem as curvas tão citadas atualmente. E já que nós falamos nas curvas, nós verificaremos o que é o pico dessa curva, como ele se constitui, o que de fato significa e por que ele se desloca ao longo do tempo. E estudaremos a imunização de rebanho, que é uma estratégia polêmica considerada pelo Reino Unido no enfrentamento da Covid-19, mas que foi abandonada em virtude da sua inviabilidade. Então, nesse sentido, nós analisaremos o que de fato ela significa, quais são as possíveis consequências e por que ela realmente não se mostrou factível. Continuaremos nossos estudos analisando as medidas mitigadoras e, nesse sentido, nós vamos entender o que é isolamento social,
distanciamento social ampliado, distanciamento social seletivo, quarentena e lockdown. Esses 5 termos têm sido ditos amplamente no momento atual, mas ninguém se preocupa muito em explicar o que eles significam e quais são as diferenças entre eles. Nós analisaremos não só as diferenças que eles possuem, mas analisaremos também os efeitos que eles causam do ponto de vista social e econômico. E, fechando o nosso estudo, passaremos a observar alguns países para entender o que eles fizeram no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Sendo assim, estudaremos o caso chinês, que foi onde a pandemia surgiu. Analisaremos o caso italiano, conhecido pelo colapso do sistema de saúde. Verificaremos a Coreia do Sul, que é considerada um dos exemplos asiáticos no enfrentamento dessa pandemia. Analisaremos a Suécia, justamente por causa do seu fator polêmico, e aí no tempo oportuno verificaremos o porquê. E por fim, analisaremos o Uruguai, que é considerado o caso mais bem-sucedido da América Latina. Inclusive, a título de informação, o Uruguai é um dos países que já está retornando à normalidade no momento atual. Para fechar a nossa conversa a respeito do conteúdo programático, eu gostaria só de mostrar para vocês algumas referências que embasarão as videoaulas. Temos o livro de Epidemiologia Básica do Bonita, o livro do Freudenthal de Modelagem Matemática em Epidemiologia, o livro do Foucault, chamado O Nascimento da Clínica, que remete ao nascimento da epidemiologia enquanto ciência, o artigo do Paul Hunter, que descreve alguns exemplos de enfrentamento da Covid-19 na Europa, o livro do Martino, que trata da peste negra especificamente, o artigo do Luiz Moreira, que descreve a importância de publicações científicas nos momentos em que as pandemias estão ocorrendo, a reportagem da Letícia Rodrigues, que apresenta as 5 maiores pandemias da história, o artigo do Tiago Sarti, que vai descrever exatamente a importância da atenção primária à saúde diante da atual pandemia, o livro do Starobinsky, que trata da história da medicina, os trabalhos apresentados atualmente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e, por fim, o livro do Steven Udvari, intitulado A História e Suas Epidemias, que faz um panorama das epidemias e pandemias importantes ocorridas ao longo da história da humanidade. Perceba que nós temos muitos assuntos para tratar. Portanto, sem mais delongas, vamos iniciar as nossas atividades e eu espero que nós tenhamos uma caminhada bastante produtiva. Até breve!